Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma semana de curso. Então, semana passada nós falamos sobre a prospecção e foi bacana porque eu tive um feedback interessante dos alunos em relação à nossa atividade, né? Que vocês tiveram que simular uma prospecção. Muitos ainda não tinham feito, não conheciam a importância da prospecção e através do nosso estudo colocaram em prática. Tiveram dificuldade às vezes com a timidez, como nunca tinham, né, feito a prospecção, mas conseguiram quebrar essa barreira. Tivemos produtos muito criativos, bem interessantes, fizeram um estudo, né, do cliente, então puderam criar um produto bacana e eu gostei muito. Então, de parabéns, viu? Agora nós vamos trabalhar sobre a negociação. Vamos entender o que é a negociação. Ela também tem etapas, é uma fase que ela tem as suas etapas e nós vamos aprender todas elas aqui. Mas primeiro, o que é a negociação? Então, negociação, a origem da palavra, ela é do latim, né? Fazer os negócios, cuidar dos negócios, cuidar das coisas que interessam. Então, eu vou negociar o que me interessa, eu vou cuidar do que me interessa. Essa é a origem da palavra. E a gente também sabe que a gente negocia o tempo inteiro. A gente negocia na nossa família, no nosso relacionamento, na nossa empresa e agora nós vamos negociar também nas nossas vendas. E a gente entende que isso é um processo. Como a gente negocia, né? É um processo mesmo. Então, a gente sabe que a gente tem que estar sempre em negociação. Por exemplo, na nossa casa, né? Com a nossa família, com os nossos filhos ou com nossos pais. Quando nós somos filhos, a gente quer sair, quer fazer alguma coisa, o pai e a mãe não deixam, a gente está ali, tem que estar negociando, mostrando as opções. E também com a nossa esposa ou com nossos maridos, namorados, né? Então, por exemplo, quero jogar futebol e a minha namorada quer ir no cinema. Como que eu faço? Eu vou negociar, né? Hoje eu vou no futebol, amanhã a gente vai no cinema, ou eu vou no futebol primeiro, depois eu vou no cinema, e assim é feita a nossa vida. Então, ela é cheia de negociações, a gente está o tempo inteiro negociando. Pode ser na política, pode ser numa diplomacia e também na área comercial, que é a vendas, que é o nosso propósito aqui. E negociar, gente, ela não é apenas um dom. É claro que tem pessoas que nascem, né, com o dom, com a facilidade da negociação. Tem pessoas que são natas, é automático isso nelas. Mas se a gente tiver um estudo, boa vontade e correr atrás, né, conhecer as técnicas de uma negociação, com certeza nós seremos ótimos negociadores. E como eu tinha falado antes com vocês, toda a negociação ela também tem fases, né? Ela também tem etapas. E a gente vai conhecer a primeira etapa agora, que é a preparação. E aí tem uma frase bem bacana do Abraham Lincoln, que é: se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 6 afiando o meu machado. Ela se encaixa perfeitamente nessa fase. É claro que ele exagerou um pouco, né, de 6 horas, mas o que ele quis dizer com isso? Que ele prefere demorar mais tempo se preparando para a ação que ele vai fazer do que a própria ação. E isso na negociação é fundamental. Então a gente tem que se preparar, né, para poder chegar à negociação. E como que vai ser essa preparação? Ela é dividida em duas etapas. Primeiro é a coleta de informação e a segunda é a preparação psicológica. Na coleta de informação, o que a gente precisa? Obter o máximo de informação possível. É claro que lá na prospecção a gente já tem, mas a gente precisa ir mais a fundo. E como que isso é feito? Eu preciso entender o que eu quero, primeiro, com essa negociação, qual que é o meu objetivo e existem meios que a gente pode usar para poder buscar essas informações. Eu posso ir no site da empresa, eu posso ir nas redes sociais da pessoa do qual eu vou fazer essa visita, eu posso buscar uma pessoa que tem
algo em comum ou que trabalha no mesmo lugar e que eu tenha confiança e buscar algumas informações para me conhecer melhor e realmente o que esse cliente ou essa empresa precisa. Aí logo depois a gente vai ter a preparação psicológica. Aí existe um estudo e um artigo da professora Alison Brooks, da Harvard, que ela mostra a importância dessa preparação. Né? A gente precisa entender como nós estamos nesse momento dessa negociação, como que nós estamos preparados psicologicamente. E ela dá 3 estratégias nesse sentido, que é a construção, a parte principal e o final. A construção é eu entender como eu estou naquele momento, naquele momento daquela negociação, ou pouco antes, né? Eu estou bem para aquela negociação? Eu estou preparada? Eu estou tranquila? Se eu não estiver, o que eu posso fazer para mim me sentir mais tranquila? A parte principal é eu pensar como que se pode acontecer alguma coisa que pode me tirar do sério, alguma coisa que possa me irritar, e eu já me preparar para aquilo, né? Se isso acontecer, como eu irei reagir? E ao mesmo tempo o cliente, será que eu posso falar alguma coisa que pode irritar ele, que ele possa não gostar? Como eu fiz aquele estudo dele antes, eu fui nas redes sociais, fui no site da empresa, então eu já me preparo com o que eu devo falar, o que eu não devo, né? O que eu possa falar que eu possa irritá-lo e como que eu vou evitar isso. E o final, eu estou preparada para o final da negociação? Se ela não der certo, e se eu não fechar o negócio, se eu não fizer a venda, como eu vou me sentir? Então eu tenho que estar preparado para todo o resultado, bom ou ruim, né? E a professora ela também passa uma tabela bem interessante, caso aconteça alguma coisa, como eu devo reagir. E eu vou mostrar agora para vocês. Eu vou tirar a câmera aqui um pouquinho para vocês poderem ver o finalzinho da tabela. A câmera tá tampando um pouquinho, então eu vou tirar ela e dar um tempinho para vocês, tá bom? E agora a gente entra na fase 2, que é a investigação. Agora a gente está de frente a frente com o cliente, né? E através disso a gente vai conseguir tirar mais o que ele quer, né? Não é aquela parte de descobrir quem é o cliente. Agora a gente vai entender realmente do que ele necessita. Mas primeiro a gente tem que se apresentar, explicar quem somos, qual é a nossa empresa, como ela funciona, o que ela vende, qual produto eu estou interessada em vender. É uma grande oportunidade para a gente entender melhor o que ele quer. Ele vai começar a dar um feedback para a gente do que ele quer, certo? Então é bem interessante você prestar atenção nessa fase. E aí, o que acontece nessa fase? A gente tem que ouvir mais do que falar, mas mesmo assim fazer perguntas certas, na hora certas. Então eu estou numa reunião e eu preciso entender melhor o meu cliente dentro daquela reunião. Então eu vou perguntar se ele tem compromisso depois da reunião, quanto tempo ele, né, eu posso dedicar a essa reunião, porque aí eu já me preparo. Ou se eu estou vendendo um produto, por exemplo, eu trabalho com móveis e o cliente está comprando um jogo de quarto, eu preciso saber qual o espaço, se é quarto de criança, se é quarto de adulto, se for uma sala, né, qual a disponibilidade, qual o tipo de sofá que ele pretende. Uma floricultura, ele quer uma planta com, não sei como que fala, mas flor mais verde, que caia, que cresça, que fique no sol, que fique na sombra. Essa é a hora da gente investigar melhor o que realmente o cliente quer, né? Se eu trabalho com cosmético para cabelo, como que vai funcionar isso? Qual o tipo de cabelo? O produto é para qual tipo de cabelo? É para cabelos claros, cabelos escuros, a pessoa quer para o crescimento, ela quer para hidratar. Então, tem várias formas de tirar do cliente, de uma forma sutil, né, e educada, o que realmente ele precisa. Mas sempre deixe ele falar mais e você escute. Você faça perguntas. Você também evite aquela pergunta igual também a gente já falou no módulo passado, que dê sim ou não como resposta. Né? Você fala assim, você quer para cabelo louro? Sim ou não? Ou então, qual o tipo de cabelo? Então, deixe ele falar, né? Você vai ter mais informação e aí fica mais fácil para a gente prosseguir a nossa negociação. E aí, nós temos 5 princípios da negociação investigativa, que é essa que nós estamos falando.
Não se limite a discutir o que a outra parte quer. Descubra por que ela quer e o que ela quer. Tente entender e atenuar as limitações da outra parte. Então, quando a gente escuta mais, a gente vai entender melhor. Interprete as exigências como oportunidades. Então, se ele quer um produto mais específico, mais elaborado, então você vai ter a oportunidade de fazer uma venda com maior valor agregado. Então, às vezes tem vendedor que fica desanimado, né? Ah, o cliente exigiu demais, ele quer muita coisa e tal. É uma ótima oportunidade para você agregar valor na sua venda. E assim você tirar um valor maior, é claro, né? Crie um terreno comum. O que é criar um terreno comum? Você começar, né, na sua investigação, descobrir, será que eu conheço alguém que é amigo ou que trabalha com essa pessoa? Esse produto vai beneficiar uma outra pessoa, por exemplo, uma irmã? Então, trazer essa pessoa para o meu lado, né? O marido está comprando móveis, eu vou voltar ao exemplo dos móveis porque é hoje o que eu estou trabalhando. Mas o marido está indo lá olhar o móvel, eu vou dedicar a venda para facilitar a vida da esposa dele também, né? Dos filhos para assistir uma televisão. Nessa época da quarentena a gente está vendendo bastante sofá. Então, como que eu vou usar os filhos, né? Eu vou usar a esposa. Não dá para vocês deitarem, assistir uma Netflix, esse sofá é mais confortável. Então, traga essas pessoas para a história, porque assim você começa a ter um terreno comum. Siga investigando, mesmo quando o acordo parecer que não vai dar certo. Então, por exemplo, tá achando que não vai fechar negócio? Continue, pergunte por quê e assim você vai facilitar um pouco. Entramos na fase da sinalização, né? Você já sabe o que o cliente quer e o que o cliente valoriza na sua solução. Mas vai com calma, a gente ainda não está chegando no ponto de fechar negócio, não. Nem de dar todas as cartas na manga, segura um pouquinho, né? Você já vai mostrar para ele quais as opções que você tem, vai sinalizar para ele também o que você está pretendendo fazer, qual o negócio que você está querendo oferecer, mas ainda é devagar. Agora que a gente vai entender melhor. Veja algumas dicas disso, de como sinalizar para o cliente, né? Nunca seja agressivo, não vá demais, né? Sempre vá com calma, pausadamente as palavras, evite supor as coisas, seja direto em suas afirmações, não vai muito de rodeio, né? A gente vai com calma, mas muito direto. Use pausas para ouvir e entender a outra parte, não, como a gente tinha falado, né? Ouça mais, escute mais para você usar aquilo a seu favor. Ao sentir que está no caminho certo, repita o que disse de forma resumida e aguarde a resposta para se certificar. Siga passo a passo dessa forma, descobrindo mais a cada pausa. Use técnicas de PNL, tanto para entender como para transmitir suas ideias. Essas técnicas nós vamos ver no próximo módulo, que a gente vai ver as técnicas de vendas e vamos utilizar muito PNL. Vocês vão ver como que é interessante. Use a postura adequada, né? Para demonstrar disposição e segurança. Então, por exemplo, você já criou uma certa intimidade com o cliente, dentro do limite, claro. Então, a sua postura, ela manda muito, né? A forma que você vai ficar para frente, despojado, se você vai ficar firme, ereto. Isso depende muito de como a sua negociação, ela tá indo, né? E com que cliente que você está negociando, né? Qual é o perfil também. É interessante depois fazerem esse estudo também da postura, mas também nas técnicas a gente vai ver tudo isso. E agora a gente vai entrar na fase 4, que é a de teste, né? Como sempre, cauteloso nela. Então, a gente está seguro no que a gente está oferecendo, a gente está seguro no que o cliente quer, o que ele precisa, e a gente sabe que o que a gente tem está dentro do que ele precisa. Nós vamos atingir as expectativas dele, né? Essa é a fase de teste que a gente vai entrar. E aí você vai começar a fazer as suas primeiras propostas, né? E nós temos dicas também. Seja objetivo, vá fazendo proposta gradativa. Você não vai chegar e vai colocar tudo ali. Você vai informando devagar e observando a reação do cliente. Ver o que ele gosta mais, se ele faz balança a cabeça, se ele faz assim, quer dizer que ele está gostando. Se ele faz assim, você já vai mudando a estratégia. Reestruture sua proposta seguinte, tentando enquadrá-la às necessidades do cliente.
Então, se ele viu que se ele pôs alguma objeção, não gostei dessa cor, não gostei desse tamanho, não quero assim, o prazo não está legal, você vai adequando, mas vai aos poucos. Caso receba contraproposta, não se desvie de seu objetivo do empenho de fechar a venda. Então, o cliente fez uma contraproposta, você vai analisar ela com calma. Durante essa fase, é muito comum sentir que a outra parte pareça ser irredutível. Então, por exemplo, se ele pôs algum obstáculo e aquilo ali está difícil de continuar a negociação, não fuja do conflito. A gente tem um problema, não tem? Como que nós vamos solucionar ele? Discuta os problemas reais, não fica também criando muita coisa. Vamos entender do que ele está falando, quais são as objeções que ele está pondo, mas com segurança. Essa postura manda muito em relação a isso, que a gente falou no slide passado. Use fatos, não ameaça. Tem muito vendedor que agora fala, mas se você não comprar, o produto vai acabar, amanhã eu não vou ter mais. Não é bem assim que funciona, né? A gente tem que ser sincero e usar de fatos reais, das coisas que estão acontecendo naquele momento. E agora entramos na fase 5, que já são as trocas, né? A gente já foi devagar, tateando, e agora a gente vai entender melhor como que funcionam essas trocas. Então, depois de sinalizar e de testar, nós vamos para as trocas. O que são essas trocas? Então, você já falou o que você tem para oferecer, o cliente já fez algumas objeções, e aí você pode até fazer algumas concessões, mas sempre lembrando do seu objetivo lá atrás, né? Do que você colocou como meta. Mas lembre sempre que para você fazer essas trocas, sempre que o cliente colocar uma objeção, você também tem que colocar uma condição. E isso é muito importante, porque não é que ele ganha ou eu ganho, né? É uma troca. Então, sempre que ele fizer uma objeção, você tem que ter uma concessão em troca. Né? Então, ele pede, mas eu queria que entregasse o produto o mais rápido possível. Tudo bem, eu tenho para entregar, mas eu só tenho aquele produto amarelo. Você está querendo o azul, mas o azul vai demorar mais um pouco. Isso aí você vai jogando. Então, sempre que você for fazer uma concessão, né, ou que ele fizer uma objeção, você também tem que ter uma concessão em troca. E isso é uma troca, isso é uma negociação que fique bom para ele e que fique bom para você também. Parece que não é fácil, mas a gente tem dicas que vai tornar um pouco mais fácil essa situação nessa hora da troca. Nunca interrompa quando o seu interlocutor, né, o seu cliente, apresente uma contraproposta. Então a gente vai escutar. Ele está fazendo a contraproposta dele e nós vamos escutar. Não rejeite de imediato o que lhe foi proposto. Mesmo que você não concorde, não fale não. Peraí, deixa eu analisar, deixa eu pensar até onde eu posso chegar, deixa eu pensar o que eu posso fazer. Não responda imediato sua versão melhorada do acordo, porque é claro que você não vai aceitar de imediato o que ele propôs. Você também pode vir com uma contraproposta, mas antes não chegue com ela, parece que vai ser muito previsível, né? Você analisa, pensa e aí você vem com a sua contraproposta. Busque áreas comuns entre as duas propostas para realçá-las. Então, pegue o que foi o ponto positivo da dele, né? Pegue o que também é seu e aí você vai unir. Olha, você falou isso aqui, é bem interessante. Eu tenho isso também para te oferecer, né? Ao fazer concessões, estipule um limite. Então, você sabe até onde que você pode ir na sua negociação. Não tenha medo de parecer relutante, porque às vezes ele fala, não quero perder essa venda, então eu vou ceder. Não, você sabe até onde você pode ir. Então, você pode até ceder até aquele ponto. Faça suas concessões gradualmente, sem pressa. Nunca se esqueça de seu objetivo inicial. Então, aonde que eu quero chegar com essa negociação? Qual o negócio que eu quero fechar? O que que eu quero vender e a que preço eu quero vender? Até que ponto eu posso ir? E o mais importante de tudo é o motivo de você ter demorado tanto e passado por essas 4 fases do processo de negociação até chegar aqui. É ter descoberto o que o seu cliente mais valoriza em sua oferta. Então, você sabe do que ele precisa. Você sabe o que você tem para oferecer a ele. Então, vai sem medo. E a fase 6 é a fase do acordo. O acordo, na verdade, né, ele foi praticamente fechado no slide anterior. Mas mesmo assim a gente precisa ter certeza. E essa frase aqui, ela é fatal para poder você fechar a sua venda. Deixe-me ver se já estou atendendo todas as suas expectativas. Olha que bacana essa frase.
Como que o cliente se sente com essa frase? Ele está fazendo tudo para mim. Ele está entendendo o que eu preciso e ele está fazendo tudo para mim. E aí é a fase do fechar a venda. E esse segredinho é você deixar sempre uma cartinha lá dentro da manga. Então sempre deixa a cereja do bolo para o final, né? Deixa uma concessão, mesmo que pequena, não ofereça tudo o que você tem antes de fechar. Porque depois que você fechar e o cliente pedir mais alguma coisinha, você tem algo para oferecer. Às vezes você não pode conseguir ceder o que ele quer, mas você fala assim, olha, eu não consigo fazer o que você quer, né? Chegar nesse ponto eu não consigo, mas eu te dou esse brinde, eu ainda consigo te dar mais esse descontinho, vou tentar te entregar antes do prazo. Então sempre deixa uma cartinha na manga. Isso aí é bem interessante porque a gente consegue, nesse finalzinho da venda, desse acordo, sair ainda com o cliente mais satisfeito. Coloque isso por escrito, né? Ou através de um contrato, ou através de um fechamento de venda, né? Um recibo de venda, às vezes tem um programa de computador e você faz o fechamento da venda ali, ou mande um e-mail com tudo que vocês acordaram nesse e-mail, no corpo do e-mail, prazo, etapa, qual é a mercadoria, qual é o valor, a forma de pagamento. Isso vai te dar uma segurança e também vai dar uma segurança para o cliente, para ele ter certeza do que foi falado ali vai ser cumprido, né? Ou alinhar as expectativas. E aí a gente vai. E esse é o verdadeiro, né? A verdadeira importância de uma negociação. É a gente atingir os nossos objetivos, aqueles que a gente colocou lá no início, e resolver o problema do cliente, a satisfação do cliente, né? O sonho do cliente. Tem cliente que demora tanto para fazer uma compra, ou chegar ao objetivo dele, né? Ou questão financeira, questão de sonho mesmo. E é tão interessante a gente conseguir o nosso objetivo como vendedor, mas também ver o cliente sair satisfeito, né? Eu acho que isso é o mais importante. E essas são as nossas etapas da negociação. Eu coloquei ela aqui também num desenho para vocês verem. E é como se fosse um iceberg, né? O nosso processo de negociação. A parte de cima é a que menos aparece, a que mais aparece, na verdade, que são as trocas, o acordo e o acerto final. Mas a gente tem todas essas fases aqui, ó, que elas não aparecem, né? Que é a preparação, a investigação, a sinalização e o teste. Elas são tão importantes e tão maiores que ela quase não aparece. O cliente às vezes nem percebe isso aqui que você está fazendo. Mas isso é com o tempo que a gente vai colocando em prática. Cada venda é de um tipo, cada cliente tem seu perfil, cada vendedor também tem seu perfil. Só que se a gente coloca um objetivo e a gente coloca uma estratégia nesse objetivo, uma estratégia de vendas e coloca essas etapas, a chance da gente chegar lá no final com esse acordo fechado, com essa venda fechada, ela é muito maior. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu tô lá no chat para a gente tirar qualquer dúvida. Nós vamos ter o nosso fórum de discussão também e vamos ter nossa tarefa também, tá bom? E é isso. Essa é a bibliografia, né? E eu também coloquei alguns materiais complementares na nossa biblioteca. Não deixem de acessar. Tem vídeos e tem links também de artigos para a gente dar uma estudada. Muito obrigada e até a próxima semana.